Vamos orar? Feche os teus olhos um minutinho para a gente orar, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Eu quero te pedir que o Senhor use a minha vida somente como instrumento em tuas mãos, Pai. Que possamos sair daqui completamente renovados. Que o Senhor fale e dê direção, Pai. Que o teu Espírito tome este ambiente e que todo o mal, meu Deus, toda interrupção, meu Deus, seja neutralizada agora, para que o teu reino venha, Pai, e possamos vivenciar, meu Deus, da tua cura, dos teus sinais, que possamos vivenciar, meu Deus, experiências poderosas contigo, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, vou ler rapidinho o texto, pode aplaudir a Jesus, né? Tá. Vamos ler aqui juntos. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para que lhe sustentem em uma mão, e para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentará, não coloque à prova o Senhor, seu Deus. Dito isso, depois, aqui nessa versão, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Vamos até o 11. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Até aí. Dá um amém, né? Já falou com você ou não? Já, né? Fala aí pro teu vizinho, tá preparado hoje? Então vai, então cuida. Receba. Eu quero começar esse sermão, eu quero começar esta palavra com uma pergunta. Presta atenção na pergunta. Está prestando, Yarley? Presta atenção na pergunta. O que move a sua vida? Um propósito ou uma proposta? O que te move? Uma proposta ou um propósito? A princípio, meus queridos, as duas palavras são bem parecidas. Propósito e proposta aparentemente são quase a mesma coisa, até no português aqui. Mas eu posso te dizer que não, que elas são completamente antagônicas, são opostas. Não é fácil você ir para o lado do propósito. O propósito é o lado mais firme e não é fácil caminhar com Deus em propósito. Então eu vou te perguntar de novo: o que move a tua história, o que move a tua religiosidade, o que move a tua vida, é um propósito ou é uma proposta? Pastor, aonde você vai chegar com essa pregação? Não sei, mas nós vamos juntos. Esses dias, eu assisti um vídeo, e quando eu assisto um vídeo, meus filhos sabem que esses vídeos meio impactantes, assim, alguns são de motivação, eu vejo várias vezes, aquele leão malhando, aí ele fala, eu falo, meu Deus, eu fico empolgado. Ai, pastor, não substitui a Bíblia, deixa de ser religioso, eu estou falando que eu vi no TikTok, no Instagram, tá bom? Meu irmão, só que esse vídeo era real, é um cara que eu sigo, que eu acho muito top as coisas que ele fala.
ele é um ex-combatente de operações especiais. Sabe aqueles caras nível internacional? E ele contou que quando ele foi se apresentar para ganhar o tal daquele gorro preto, né, das operações especiais, vocês já viram aquele filme Tropa de Elite? Só que ele ainda é um nível além. Quando ele foi se apresentar, ficaram poucos ali formandos, né? E ele contou como é que o instrutor fez para num dia só fazer 10 soldados que estavam participando dessa jornada para se tornarem da operação especial desistirem rapidamente e de uma vez. Foi rápido o negócio. Esse instrutor já antigo, eles estavam no meio do mato, numa região, foi aqui no Brasil, próximo do Rio de Janeiro. Ele fez eles levantarem 2:30 da manhã e estava um frio de cortar a carne. Aqui eu até anotei a história, ele fala um frio de cortar o rosto. E eles estavam com aquela areia toda grudada no corpo, daquele jeito que é aquelas expedições que eles fazem para subir de nível. A carcaça dos caras estava implorando descanso. Então você imagina, o instrutor levanta os caras às 2:30 da manhã, os caras tudo sujo de terra, dormindo no chão, com uma mochila pesada de 30 quilos, não estavam nem no meio do caminho, eles tinham uma montanha para ser escalada, porque não é qualquer um que pega um gorro de operações especiais. Vocês estão entendendo ou não? E o instrutor começou a falar, foi só falando. Ele falou assim: olha para as luzes aí da cidade. E ele falou, eu fui anotando os tópicos que eu achei tão interessante. Ele falou: agora tem um cara entrando no carro dele, ligando o ar-condicionado bem quentinho, e ele está indo para um restaurante. Ele está indo com os amigos. Agora esse mesmo cara vai chegar lá e ele não vai ser chamado por um número, porque você sabe como é que chama esses caras, 02, 43. Agora ele vai ser chamado pelo nome, pela namorada. Esse cara não vai ter que carregar 30 quilos nas costas, e nem mesmo ter que tomar leite condensado guardado numa garrafa como vocês. Ele vai tomar uma Coca-Cola, ele vai comer um belo prato, os amigos vão celebrar. E ele foi falando, e o discurso continuou. Presta atenção. E depois disso, muitos deles desistiram, só com esse discurso. E aquele instrutor ficou conhecido como destruidor de propósitos, destruidor de sonhos. Ele entrou na mente dos caras. Ele quis dizer o quê? Cara, você está aqui fazendo o quê? Você podia estar lá comendo, sendo chamado pelo nome, descansando, sem passar esse frio, sem passar essa agonia, essa humilhação. E aí eu fui captando, eu não sou militar, mas eu fui captando. Ele entrou mesmo ali, na mente. Por quê? Ele fez com que eles esquecessem o porquê eles estavam ali. Ele fez com que eles esquecessem o propósito, o sonho, o entusiasmo, a motivação que um dia os levou a se alistarem, a desejarem aquele gorro. Então, só com palavras, ele quebrou o porquê daqueles caras. Vocês entenderam ou não? E eles desistiram. E às vezes isso acontece conosco. E ele deu alguns exemplos, eu achei interessante, porque a armadilha mais letal, calma que eu vou começar a pregar já, é a comparação. É a armadilha mais letal. Então ele
comparou o propósito que eles tinham, que eles sonhavam, com o momento atual que eles estavam passando. E eles desistiram. Ele conseguiu mexer no porquê deles. Por que você está aqui na igreja? Por que você busca a Deus? Por que você faz o que faz? Ele mexeu no porquê dos caras, no propósito. Eles começaram a questionar aquela escolha e foram desistindo, foram saindo. Perderam a disciplina, perderam a motivação, perderam o entusiasmo e deram no pé. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque isso acontece conosco. Já que eu vou pregar de proposta e propósito, isso acontece conosco. Quando nós perdemos o propósito, quando nós perdemos o porquê, o dia que eu perder o porquê eu estou aqui em Fortaleza, nesta igreja, acabou. O dia que Satanás tirar o meu porquê, o meu propósito de pastorear uma igreja, acabou o sonho, acabou o projeto. Qualquer situação vai ser uma situação para eu desistir. Então muitas vezes você estuda ali para passar num concurso, se mata e se abre o Instagram, não é, Isiane? Você abre o Instagram e vê aquela tua amiga saindo, se divertindo. Se você não tiver bem claro o teu porquê, o teu propósito, você vai se comparar e você vai falar: o que eu estou fazendo aqui com essa pilha de livros, enquanto o mundo inteiro está se divertindo? O que eu estou fazendo aqui, orando de madrugada, enquanto o pessoal está na balada? O que eu estou fazendo nesse monte, buscando a Deus, enquanto o mundo celebra, ganha dinheiro, se diverte, desopila? Então, meu irmão, Satanás, ele é o destruidor de propósitos, ele é o destruidor de sonhos. E uma hora, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, ele vai tentar entrar na tua mente. Por que você está suportando esse casamento? E você vai esquecer do propósito que você fez naquele altar, diante daquele sacerdote, diante daquele juiz, há anos atrás. Por que você está servindo a Deus? E você vai esquecer do teu projeto, do teu propósito, porque você está num momento de luta, de dor. Então por que aquele oficial foi bem sucedido e fez aquele monte de soldado desistir? Porque eles estavam num momento de vulnerabilidade, de dor, de fome, de frio. E muitos esqueceram o propósito, que é ter aquela boina, terminar a escalada daquela montanha e concluir a sua graduação. Por uma dor momentânea, eles trocaram o seu... Não ouvi, eu não ouvi. Eu fico nervoso. Por uma dor momentânea, eles trocaram o seu propósito. Você começa a estudar, renuncia, vamos pegar a economia. Não estou pregando ainda. Você começa a economizar, você começa a guardar dinheiro, ler aquele livro de administração, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, não sei. Você fala: agora eu vou me posicionar. Começa a guardar seu dinheirinho. Aí você vê a irmã chegando com um celular novo. Aí você se segura, mas de repente o outro também chega. Está mexendo com o quê? Com o teu propósito, que era ter dinheiro para sustentar a tua casa, para dar um lance na tua casa. E você, por aquele prazer momentâneo, esquece do propósito. Isso você pode pôr em qualquer área da sua vida. Por aquele prazer ou por aquela dor momentânea, você esquece do seu propósito. Então você abre mão de festas para buscar Deus, você guarda dinheiro para a prosperidade como José, mas de repente, quando alguém atiça a tua dor ou o teu desejo, você abre mão de um propósito. Acontece ou não, queridos?
Quantos na igreja se separando, se santificando, buscando a palavra, ajudando, tinham dons, talentos, mas esqueceram do propósito, trocaram talvez por uma proposta, ou foram completamente cauterizados no pensamento. Querido, a única coisa que aquele instrutor não falou naquela madrugada é que não há maior bênção do que sofrer as dores de subir uma montanha que você mesmo escolheu escalar. Ele não falou isso, mas eu estou dizendo para você, não há maior bênção do que suportar as dores, sofrer por um propósito que você mesmo escolheu para a sua vida, debaixo da direção de Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Então, você pode estar no meio do caos, mas você está no lugar certo para avançar no teu propósito, porque a maioria só desiste porque não sabe que as dificuldades fazem parte da caminhada. Amém? Vou repetir, a maioria só desiste porque não imagina, não tem essa ideia de que as dificuldades fazem parte da caminhada. Então não deixe o inimigo, o mundo, as comparações fazerem você desistir do teu propósito. Nunca perca de vista o porquê estou fazendo isso. Por que eu estou aqui? Por que resolvi ficar? Tive uma visão, tive um sonho, tive uma direção de Deus, então é o meu propósito. É inegociável. Mas não está legal, não está dando nada. Você não está... Não importa. É no frio, é na chuva, é no sol, é com a bota molhada. Eu vou subir a montanha, eu vou pegar esse gorro. Então no mundo, nós estamos acostumados a ouvir o quê? Me faz uma proposta. Você já vendeu um carro, um apartamento, um tênis na OLX? Faz a proposta. Isso é o que nós escutamos no mundo. Qual é o teu preço? Só que isso acontece também diante do nosso propósito. Satanás pergunta, qual é o teu preço? Faz uma proposta. Aliás, deixa eu te fazer uma proposta, eu cubro. Eu cubro a tua proposta. Eu cubro. Eu acabei de ler que Jesus ouviu isso. Nos dias de hoje, Satanás teria falado assim, ó Jesus, eu vou cobrir a proposta. Larga esse propósito, porque você está sem comer, você está sem beber, você está cansado. E eu vou cobrir a proposta. Eu vou te dar os reinos desse mundo. Larga esse propósito que você enfiou na cabeça de morrer na cruz para salvar a humanidade, e eu vou cobrir. Eu vou dobrar. Ele falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não foi isso? Não tentará o Senhor teu Deus. Ele falou o quê? Jamais. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Calma que eu só estou começando. Você está gostando? Você está entendendo? Você vai ouvir de novo? Tem que ouvir. Queridos, muitas vezes dentro e fora da igreja, não é porque você está aqui não, nós somos tentados, até muitas vezes regidos por propostas, e muitas vezes a proposta vem tão quente, vem tão na hora que você está necessitado, que você é capaz de abrir mão do teu propósito. Eu vou provar isso na Bíblia para vocês, que muitos homens de Deus abriram mão do seu propósito por uma proposta. Então se a proposta é vantajosa, se você não estiver de pé, você cai. Se você não estiver firme na rocha, você balança.
principalmente, declare principalmente, no aspecto financeiro. Então vamos lá. Por que as pessoas renunciam ao seu propósito pelas propostas? Antes de responder, eu quero explicar rapidamente o contexto. O contexto não, eu quero entregar aqui o que o dicionário fala sobre propósito. Razão de ser, existir e viver. Isso tem a ver com o que Deus planejou para a nossa existência, de sentido eterno, de valor geracional. O que é proposta? Tem a ver com imediatismo, momentâneo, surge principalmente diante de uma necessidade. Declare comigo, propósito tem valor eterno. A proposta vem na minha necessidade. Você está entendendo ou não? Então, meus irmãos, tem verdades importantes aqui sobre o propósito e propostas. Eu marquei aqui algumas coisas. Deus trabalha com propósito e não nos oferece propostas. Pode até ser que você receba uma proposta de Deus, mas ela tem que estar dentro do propósito que Ele tem para a tua vida. Declara comigo, Deus trabalha com propósito e não com proposta. Mas pode ser que eu receba uma proposta, mas ela precisa estar dentro do meu propósito. Porque toda a proposta que Deus permitir que chegue até você, deve estar dentro do seu propósito. Então, quando você sabe qual é o seu propósito, fica mais fácil de você resistir às astutas ciladas do diabo. Então agora vamos para a parte mais importante aqui, uma das mais importantes da palavra. Eu listei aqui alguns personagens bíblicos que receberam propostas tentadoras e se desviaram do propósito de Deus. Alguns resistiram. Digo, alguns resistem. Outros pedem para sair, outros vão embora. O primeiro personagem, homem de Deus, foi Esaú. Vocês se lembram de Esaú? Esaú renunciou o direito de se tornar herdeiro de Isaque por uma proposta, porque ele estava passando fome de um prato de lentilha quentinho. Eu estou cansado, eu tenho fome, me dá esse prato de lentilha. Eu troco o meu propósito por esta comida. Ah, diga ai. Eu troco o meu propósito porque eu estou necessitado de comida. O propósito daquele homem era se tornar herdeiro de Isaque. Você tem noção? Ele trocou. Por isso que Jacó é enganador. Ele trocou por um prato de lentilha, por uma proposta. Vamos fazer um acordo? A proposta é essa: você me dá um prato de lentilha, eu te dou meu propósito. Me dá um saboroso prato quentinho, daquele que só mamãe sabe fazer, e eu te dou o propósito da minha história. Ah, pastor. Você entendeu como é que o inimigo entra na mente do cara na hora da necessidade? E o cara esquece por que ele está ali, o porquê que ele dedicou a vida em favor daquilo, daquele estudo, daquele ministério, daquele casamento. Ele esquece, a necessidade fala mais alto e ele entrega o jogo. Esaú não deu valor ao propósito, coloca Gênesis 25:34, de ser herdeiro de Isaque e Abraão. Gênesis 25:34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Meu Deus, parece o soldado lá, um pão quentinho. Ó, teu amigo está indo comer um pão quente, você aqui passando frio.
Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o direito de filho mais velho. Tá bom? Não era para você vir hoje, você veio. Você veio. Então vamos lá, vamos prosseguir. Posso prosseguir? Vamos lá. Próximo. Ao declarar que ele não ia mais viver pelo propósito de Deus, ele muda o seu destino. E a Bíblia diz que mais tarde, Esaú chorou por não poder receber a bênção do seu pai. Ele implorou, ele chorou, mas ele não recebeu mais a bênção do pai. Porque ele trocou o seu propósito por uma proposta. Aqui que tem, dá uma aliviada, assiste mesmo, é só uma vez, ninguém está vendo, não tem problema seu ministério, as coisas de Deus. Mais tarde Esaú chorou por não poder receber a bênção. Imagina, eu estou imaginando aquele oficial, imagina os soldados se formando, recebendo a boina preta, e aqueles que foram engolidos pelo devorador de sonhos e de propósito, olhando aquela formatura e falando: meu Deus, como que eu caí nessa ideia furada do instrutor. Gente, o propósito geralmente nos leva para o caminho mais difícil, enquanto a proposta busca facilitação. Então nem sempre, meu irmão, a proposta vai se alinhar com os planos de Deus, a não ser que ela esteja envolvida com o propósito. Tem proposta que é de Deus, que está junto do propósito, mas tem proposta que é para roubar o teu direito, é para roubar o teu sonho, é para roubar aquilo que Deus separou como o teu porquê. A gente escuta muito isso nos treinamentos: qual que é o teu porquê de estar aqui? Qual que é o teu porquê? O porquê é esse, meu irmão. Imagina no reino de Deus. Então ninguém pode roubar o teu porquê de estar na presença do Pai, o teu porquê de buscar a palavra, de buscar a presença, o teu porquê de se santificar, o teu porquê de cuidar do templo do Espírito Santo. A proposta, queridos, envolve a tua geração. Quando você vende a tua proposta, negocia a tua proposta, quando você desiste do teu propósito, você está mexendo com a tua geração. A proposta do rei Davi era construir um templo para culto ao Senhor, mas Deus lhe disse que o seu propósito como Davi não era construir templo. O seu propósito era se tornar rei de Israel, de uma nação forte. Quem iria cumprir este propósito não era ele, mas era o seu filho. Então, pega o rei Saul. O rei Saul perdeu o propósito de ser rei, porque ele aceitou a proposta na pressão do povo, e ele ofereceu o sacrifício que não lhe era devido. Então declare comigo: quem vive por propósito não se distrai com as propostas. Deus tinha um propósito de usar Sansão. Juízes 16, de 16 a 17, já chega na Dalila. Juízes 16, de 16 a 17. Importunando o tempo todo, olha só, a Dalila fazendo proposta: vai Sansão, você está forte, está lindo, deixa eu cortar seu cabelo, vai. Importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo:
Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele trocou o seu propósito por uma informação, porque ele tinha desejado Dalila. E a proposta dela o seduziu. Então eu comecei essa pregação falando: você vive por propósito ou você vive por proposta? Verifique bem a proposta que vai chegar essa semana na sua vida. Raabe, vou terminar, teve que escolher entre o propósito de Deus e a proposta do rei de Jericó. O propósito de Deus era que ela escondesse os espias israelitas, e ela escolheu salvar aqueles espias. Mas a proposta do rei era: entrega esses caras que eu vou te dar um negocinho. Amém, queridos? Então, que o inimigo, ele não venha entrar na nossa mente com propostas que vão destruir o nosso propósito. Quando Davi decidiu enfrentar Golias, ele recebeu uma proposta: Davi, usa a armadura do rei. Davi rejeitou a proposta e usou o que ele tinha nas suas mãos e o que ele sabia manusear: um estilingue e 3, 4 pedrinhas que estavam no seu alforje. Ele rejeitou a proposta de usar a armadura do rei Saul para prevalecer no seu propósito, e ali ele derrubou o gigante. Quem conhece o propósito de Deus não cede a proposta. Meu irmão, o que adianta um cara chegar para você e falar: eu vou te dar tanto, para você fazer tanto, mas você precisa largar isso, você precisa deixar de fazer aquilo, você precisa negociar teu tempo com Deus, você precisa estar longe da tua família. O que adianta, meu irmão, se esse propósito arder no teu coração? Você vai saber dizer não. Ser fiel, meu irmão, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Igreja, nós vamos receber muitas propostas indecentes. Olha, pastor, isso a gente escuta cada coisa em determinadas épocas, né? Vamos ajudar a igreja assim, sabe? Não negocia o teu propósito, não negocia a tua verdade, não negocia o teu porquê você veio para cá. O cara está pronto para ir na igreja, recebe a ligação: olha, vem aqui, vai ter o jogo, vamos tomar uma brejinha, comer um amendoim. O cara está se libertando do vício. Meu irmão, não negocia o propósito que você tem com Deus por uma proposta para matar a tua sede e tua fome das coisas do mundo. Porque uma coisa é fato, uma coisa que o diabo sabe fazer é acusar e entrar na mente. Ele é tido como o acusador dos nossos irmãos e o enganador. O que você está fazendo aqui, cara? Tocando bateria na igreja. Podia estar ganhando um dinheiro, podia estar fazendo outra coisa. Fica se metendo em escala, fica ajudando limpar a igreja. O que você está fazendo aqui? Perdendo tempo aí lendo Bíblia. Podia estar fazendo um negócio, podia estar... Enfim, e ele começa: o que você está fazendo nesse relacionamento? Está vendo que está dando tudo errado? Tem uma proposta melhor. Pô, hoje tem festa. Fala uma balada aqui, fala uma balada. Hoje tem um Fortal.
Vai dar uma desopilada, cara. Isso é quadrado, isso é tonto. E o cara esquece que Deus o separou, que Deus o escolheu do ventre materno, que Deus deu para ele autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e que naquela instância nada, absolutamente nada, lhe causaria dano algum. Mas vem a proposta: o que você vai fazer nessa igreja? Para de gastar tempo com isso. Daniel recebeu uma proposta que ele deveria deixar de orar, conforme ele orava 3 vezes por dia. Mas ele não aceitou a proposta. Ele manteve o seu propósito. E Deus o honrou e o glorificou. Está em Daniel 6, de 25 a 28. Não se apaixone pelas propostas do mundo. Eu não estou dizendo para você não usufruir das coisas que Deus vai te dar. Você entendeu bem o que eu preguei? Não se apaixone pelas propostas do mundo. Mantenha-se firme no propósito que Deus tem para você. A palavra de Deus diz que Demas, imperador de Paulo, não resistiu às ofertas do mundo e se apaixonou por elas, abandonando Paulo na sua prisão. Ele largou o propósito de estar do lado de Paulo para viver as coisas desse mundo. Por outro lado, Lucas permaneceu ao lado de Paulo, firme no seu propósito, e acompanhou o seu sofrimento. Está lá em 2 Timóteo 4, de 9 a 11. E aí eu volto no começo do sermão. Satanás ousou tirar o propósito de Jesus através de 3 propostas. Ele mexeu com a capacidade da identidade de Cristo. Ele mexeu na sua necessidade básica. Sim ou não? Ele mexeu na sua identidade de rei, ofereceu para ele os poderes, as autoridades do mundo. E agora eu quero te perguntar, assim, só para terminar o culto: se o diabo fez isso com Jesus, você acha que ele não vai fazer com você? Fala para o seu vizinho inocente. Você acha que ele não vai te acordar às 3 da manhã, como aquele instrutor, o frio rachando, você com fome, todo sujo de areia, e vai falar: olha esse cara, abre o teu Instagram, onde ele está agora? Está em Orlando, seu bobão. Olha o nível do apartamento dele. Olha onde você mora, seu pé rapado. Olha aí aonde que ele está trabalhando, e você buscando a Deus, orando, pedindo uma porta de emprego e ainda não saiu do lugar. Vende o teu direito de primogenitura, que eu vou te dar um lugar bacana. Pegou ou não? Pegou? Não vai no culto nesse domingo não, depois você assiste pela internet. Hoje é dia de ficar em casa. Já tá bom por aí? Mais?
Gente, eu falo nesse tom assim, mas não se assusta não. Não se assusta não, porque isso acontece todos os dias. E a gente precisa estar atento para não trocar o nosso propósito por uma proposta. Para não deixar o diabo deitar e rolar na nossa mente. E eu vou terminar a palavra com Efésios 1, 21 a 23. Porque essa é a razão, esse é o propósito de sermos igreja. Você vai refletir nesse sermão. Puxa, eu já fiz isso, eu já troquei o meu propósito. Mas ainda bem que o Senhor é misericordioso e a graça dele se renova, as misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Ainda bem que o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Ainda bem que o Senhor não nos olha segundo os nossos desejos, as nossas pulsões, muitas vezes as nossas incapacidades. Ele nos olha segundo Cristo. Por isso não é uma palavra para condenar a igreja, é uma palavra para alertar. Tente ao máximo não negociar o seu propósito por uma proposta. Se houver proposta, ela vai estar alinhada com os sonhos de Deus. A tua esposa vai gostar, Deus vai testificar, teu marido vai gostar, teus irmãos vão achar bom. Não vai haver confusão. O Espírito Santo vai testificar. A condenação, a acusação vai cair por terra. Amém? Então, quando você mexe no propósito, você mexe no porquê da pessoa. Tem um livro que chama Qual é o seu porquê? Por que você está aqui hoje ouvindo a palavra? Por que você ainda vive com essa pessoa? Por que você almeja tanto uma vida para os teus filhos melhor, uma espiritualidade saudável? Por que você ainda se preserva? Por que você preza tanto por cuidar das coisas que Deus pôs na tua mão? Dinheiro, saúde, emoções. Por quê? Escreva o teu porquê e não negocie. Quando você estiver passando fome, olha o porquê que você está nessa jornada e segura as pontas para não cair. Efésios 1, 21, 23. Muitos acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que ele enche, aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Queridos, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todo nome. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Talvez para nos mostrar, além da sua graça e da sua salvação, que nós não somos regidos por propostas, mas por propósitos celestiais, dos quais Ele nos designou a avançar a tempo e fora de tempo, em momentos bons e momentos ruins, com frio ou com fome, com calor ou com sede. Não negocie o seu propósito, e essa paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar a tua mente, o teu coração em Cristo Jesus. O Senhor é conosco, o Senhor tem um propósito na tua casa, nesta igreja, em cada escolha, em cada decisão. O Senhor tem propósito para as nossas próximas gerações, para os novos projetos que vão aparecer para esse ministério. O Senhor tem um projeto de por que estarmos aqui reunidos nesse pátio. O Senhor tem um algo
que vai para além do que nós imaginamos. Por isso, no desânimo, na angústia, na escassez, na dúvida, não negocie o seu propósito por uma proposta. Talvez o que mais me marcou foi a história de Esaú, porque depois, chorando em arrependimento, ele não conseguiu restaurar o seu propósito. Mas glória a Deus que nós temos um Cristo que morreu por nós, que deu a vida por nós, para que mesmo que ainda sendo aliciados por este ser tão mentiroso que é o cão, ele nos levanta todas as manhãs e ele diz: eu acho assim, né? Imagina, a minha graça te basta, meu filho. Levanta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vai novamente que eu vou estar contigo. Então, se você, como eu, em algum momento se deixou levar por uma proposta, receba o perdão do Pai, receba o amor de Deus, porque Ele sabe que apesar de tudo, o nosso coração quer subir a montanha. Fique de pé para nós adorarmos ao Rei.